Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, ser tu uma grande bênção, que o Pai das luzes te ilumina, engrandeça o teu nome onde quer que você vá. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma noite na leitura da Escritura Sagrada, onde nós vamos ler hoje Mateus 25, vamos ler hoje Números 30, 31 e vamos finalizar com Jó capítulo 1. Lembrando que hoje nós estamos iniciando o livro de Jó. Amém? Vem comigo e que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos alimente nesse momento. Mateus 25, parábola das 10 virgens. O reino dos céus está, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pregavam suas candeias, mas não levavam óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar. Todos ficaram com sono, adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproximou. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas cadeias. As insensatas disseram ao prudente: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Pois tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia tem, nem a hora. Parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com as suas capacidades. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou 2, mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acerto com eles, e o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. E vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem servo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive saído, escondi o seu talento e no chão. Veja que está aqui lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau, negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tira o talento dele, entregue o que tem dessa. Depois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se em seu trono, glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele parará para uma das obras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes,
e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos seus estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me colheram. Necessitei roupas e vocês me vestiram e vestiram. E vocês cuidam de mim. Estive preso e vocês me vestiram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te demos a comer, e com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiros e te colhemos, ou necessitados a roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos vestir. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim fizeram. Então ele dirá ao que estiverem à sua esquerda: maldito, aparta-se de mim para o fogo eterno, e prepara para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me encolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo, preso e vocês não me visitarem. E ele também responderam: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também me deixaram de fazer. A esses vão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Números 30 e 31. Regulação dos votos. Moisés disse ao chefe das tribos de Israel: isso que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento que obriga algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber de voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigará a ser válido, o Senhor livrará por seu pai e proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesmo, e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que obriga ou promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto, obrigar o juramento a um compromisso, e o marido o seu souber, mas não lhe der, não proibir, então todos os votos e compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando ele souber, então nenhum dos votos e compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Eles confirmam por nada ele dizer, quando os ouviu, se contudo ele o anular, algum tempo depois de ouvi-lo, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e sua filha, moça que ainda vive na casa do pai. Vingança contra
midianitas. E o Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelos que fizeram os israelitas. Tais disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: amem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas, executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem a batalha de 1000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1000 cada tribo. Foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou guerra 1000 de cada tribo, juntamente com o Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o banquete de guerra. Lutaram então contra Mídia, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Mídia. Evig, Requem, Reba também mataram a espada Balaão, filho de Beú. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas, tomaram como despojo todos os rebanhos de bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Foram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos de Moisés e do sacerdote Eleazar e a comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas, e perguntou-lhes: foram elas que seguiram o conselho de Balaão, levaram Israel ao modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor, e agora mantém todos os meninos e mantém também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todos os meninos virgens. E vocês matarão alguém ou que tocaram em algum morto, ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro, mesmo aos seus prisioneiros, purifiquem todas as roupas e também tudo que é feito couro de pelo de bode ou madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro para bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resiste ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-lo, mas também deverão purificá-los com a água da purificação, e tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros, e depois poderão entrar no acampamento. Divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: vocês, o sacerdote Eleazar, o chefe da família da comunidade, deverão contar todo o povo. Os animais capturados dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo o Senhor de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles. Entreguem-no ao sacerdote Eleazar como porção do Senhor, da metade dada aos israelitas. Escolham de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-no aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés, sacerdote e Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675 milhões de ovelhas, 72 milhões cabeças de gado, 61 milhões de jumentos e 32 milhões de mulheres virgens. E a metade dos que lutaram na guerra foi esta: 335.500 ovelhas, das quais tributo para o Senhor foram 675, 36 cabeças de gado, das quais tributo para o Senhor foram 72, 30.500 jumentos, dos quais tributo para o Senhor foram 61, 16 milhões de pessoas, dos quais tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu à tribo sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e outra metade pertenceu aos israelitas. Moisés separou os 12 comandantes, e eles eram a metade pertencente à comunidade
com 337.500 ovelhas, 36 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 pessoas, da metade pertencem aos israelitas. Moisés escolheu um de cada 50 tanto de pessoas como animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e entregou os levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, líderes de milhares, dos líderes centenas, foram a Moisés e lhe disseram: os seus servos contaram os soldados sobre o nosso comando e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor artigos de ouro, dos quais cada um de nós apossou seletes, pulseiras, anéis, silos, brincos e colares, para fazer apropriação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor. Pesou 200 quilos e cada soldado tinha tomado despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor lhe lembrasse dos israelitas. Jó capítulo 1. A terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, e temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 jumentos de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-lo e fazia com que se purificasse de madrugada, e ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os seus filhos tenham lá no índio pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas sustenta tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó, banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os dois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os saduceus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada empregada, e fui o único que a pegou-lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu dos céus, queimou totalmente as ovelhas empregadas, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora. Mataram a espada os empregados, e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estão num banquete comendo e bebendo, vindo da casa dos irmãos mais velhos, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que lhes desabou, e eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O meu Senhor levou, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus
de coisa alguma. Amém? Deus abençoe. Noite de paz, de refrigério, de descanso. Que o Espírito Santo fale contigo através dessa palavra. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.